Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui Fausto Oliveira, o único jornalista de economia 100% desenvolvimentista e assumido no Brasil, para trazer mais um comentário a respeito de dados e fatos econômicos sobre o nosso país, aqui na Revolução Industrial Brasileira. Hoje, sábado, eu fui tocado por uma manchete e o fato de ter sido manchete realmente me mexeu muito, assim, eu realmente fiquei indignado, porque o jornal Valor Econômico manchetou aqui uma reportagem a respeito de renda volátil dos mais pobres deixa marcas no futuro. Foi feito um estudo com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD do IBGE, um estudo sério, que mostra uma coisa que todo mundo está percebendo no Brasil, ou seja, a instabilidade de renda tomou conta da classe mais pobre. Né? Os mais pobres brasileiros, aqueles mais necessitados, os trabalhadores, mas não estou falando só de gente que mora na rua, não, são pessoas que têm vida social, são integradas à sociedade, não são excluídos, mas que hoje estão vivenciando uma situação de volatilidade de renda quase extrema. São pessoas que foram afetadas pelo quê? Pela informalidade do trabalho. Então, alguns dados aqui, olha só. Diz aqui que os domicílios pobres apresentam características que deixam a renda da família ainda mais vulnerável, se comparados com os lares dos 20% com maior renda no país. Nesses domicílios com crianças pobres, 31,2% dos trabalhadores ocupados de 18 a 64 anos eram contribuintes da Previdência Social em 2019, frente a uma taxa, e isso em 2019, tá? Antes de passar a reforma da Previdência, frente a uma taxa de 87% nos lares de maior renda. Ou seja, a informalidade já em 2019, antes de pandemia, já estava assim, muito alta, já estava muito acelerada entre os mais pobres. Fruto, naturalmente, dessa reforma trabalhista que foi feita, que flexibilizou totalmente as condições de trabalho, né? E afetou, naturalmente, aqueles que têm menor poder de persuasão, menor poder de barganha. São os mais vulneráveis. Então, eles foram jogados na informalidade, enquanto os menos pobres, os de maior renda, continuaram formais. Outro dado aqui que diz o seguinte: já o percentual de trabalhadores sem carteira assinada era de 34,7% no âmbito dos mais pobres e 6,5% no outro. A parcela dos que trabalham por conta própria também é superior, 35,1% entre os mais pobres contra 18,6% entre os mais ricos. Ou seja, se você somar quem estava, né? Porque isso é 2019, tá? De lá para cá a situação piorou muito. Quem estava sem carteira assinada, 34,7%, e mais os outros que trabalhavam por conta própria, que eram 35,1%, você já tem aí um retrato da crise social brasileira. A informalidade de trabalho atinge praticamente bem mais que a metade da população mais pobre do Brasil. Né? E aí eles vão desenrolando aqui, eu vou deixar depois aqui o link embaixo para vocês poderem ver, desenrolando o estudo e saem mais coisas, mas o interessante foi o seguinte, ilustraram isso com um exemplo prático, né? Porque não se trata de gente que sempre foi pobre, ao contrário, era gente que antigamente, quando eu comecei a discutir essas coisas, se chamava de classe média baixa, né? Que hoje deve ser aí a classe C e D, né? Mas o interessante foi que exemplificaram aqui com o caso, por exemplo, da manicure Stephanie Santos de Oliveira, de 28 anos, veja só isso, 28 anos. Ela era sócia de uma esmalteria no centro do Rio de Janeiro e ficou completamente sem renda com o quê? Com o advento da pandemia. E aí ela conseguiu manter o salão por um tempo e depois acabou tendo que desistir. Ela é mãe de 2 filhas, de 9 e 4 anos, tirou a mais velha de escola privada por não poder pagar a mensalidade e para fazer frente ainda aos demais gastos da família. Então ela diz o seguinte: eu ganhava R$ 3.000 no salão e nos melhores meses chegava a 4 mil. Agora ela consegue no máximo R$ 2.000 quando fica tudo muito bom. Fazendo o quê? Serviço de manicure informal, né? Indo à casa de pessoas, né? Recebendo na casa dela, etc. Ou seja, essa pessoa foi atirada na informalidade, né? Onde nem mesmo o empreendimento que ela mantinha como sócia, né, consegue mais prosseguir. E, portanto, ela é mais uma brasileira que perde renda, aliás, perde de maneira consistente, você vê que ela está com quase 50% menos renda, e esse é o retrato da situação social brasileira no momento, em função de um mercado de trabalho que foi atirado
numa corrida por empreendimentos individuais, numa agenda moralizante do empreendimento individual e também, ao mesmo tempo, numa agenda massificadora do trabalho informal, que foi o que aconteceu desde a reforma trabalhista do governo Temer até aqui, com todos os percalços que, né, se somaram. Logicamente, o crescimento econômico que não acontece, né, contribui para isso também. Agora, eu, quando vi isso, por que eu fiquei realmente problematizado, né, para dizer pouco? Né? Porque, na verdade, eu fiquei, né, porque, cara, há anos atrás, não tantos, há poucos anos atrás, este mesmo diário de economia chamado Valor, que é o principal jornal de economia do Brasil, batia palma e pedia, né, artigo atrás de artigo, reportagem atrás de reportagem, solicitou ao Congresso Nacional e fez questão de fazer o lobby, né, fez o lobby, junto com os escritórios de advocacia, né, que estão a serviço das grandes empresas e dos grandes bancos, né, junto com os próprios grandes bancos nacionais e internacionais, fizeram o lobby, ajudou a fazer o lobby pela informalidade do trabalho no Brasil. A informalidade do trabalho começa a se espalhar exatamente quando se aprova uma reforma trabalhista que prevê, por exemplo, um contrato intermitente, não é? A legalização da pejotização, né? Esses novos formatos de contrato, e que agora foi agravada por uma nova medida que acabou de ser aprovada há pouco tempo atrás no Congresso, que permite que até pessoas de 29 anos continuem trabalhando por uma espécie de bolsa. Ou seja, o achatamento da renda e a diluição da formalidade laboral, né, dos mais pobres que dependem apenas do trabalho para viver no Brasil é gritante e recebeu apoio destes mesmos veículos de imprensa e escritórios de advocacia, consultorias e bancos, corretoras financeiras, etc, etc, né? Que agora fingem lamentar a situação que eles próprios ajudaram a provocar. Porque é claro que isso ia acontecer, era óbvio que isso ia acontecer. Né? A diluição das perspectivas de manutenção de emprego no longo prazo, através da informalidade laboral, jogou todo mundo numa guerra de todos contra todos, por poucas vagas. Se não há crescimento econômico, são poucas vagas. Então, o resultado disso vem a ser o quê? Instabilidade, volatilidade de renda. Aliás, volatilidade extrema. Tá todo mundo se virando como pode. Igual a senhorita Stephanie aí com 2 filhas, né, que agora mal consegue tirar R$2.000 por mês do seu trabalho. Então, gente como o Valor Econômico deveria realmente comprar uma tonelada de óleo de peroba de algum empreendedor individual aí da rua, né, e começar a lustrar sua cara, porque é muita cara de pau. É uma cara de pau realmente muito grande, extrema. Quantos artigos não foram publicados naqueles anos pedindo, né, uma reforma trabalhista, dizendo a CLT é uma coisa atrasada, ela precisa ser atualizada porque o mercado de trabalho mudou, então vamos fazer uma coisa flexível, em que a gente não tenha mais contrato, tenha só acordos, né? E aí toda a legislação deixa de valer para valer só aquilo que foi contratado. E aí o patrão e o trabalhador chegam num acordo que é melhor para ambas as partes. Quantas vezes vocês não ouviram essa retórica? O resultado dessa retórica é uma legislação trabalhista que atualmente permite a informalidade laboral massificada no Brasil. Massificada. Ela, ao contrário, aliás, estimulou a informalidade laboral. Agora o resultado está aí. Né? Tomamos um choque, né, principalmente aí por causa da pandemia, que, claro, ninguém tinha como prever, mas também, por outro lado, choques acontecem. O fato é que se deixou desprotegida a parcela menos protegida da população. E o resultado é esse aí. Então agora, é lógico que a demanda brasileira vai estar reprimida, é lógico que o poder de compra da maioria dos consumidores brasileiros está diminuído, é lógico que a massa salarial está comprimida, é lógico que tudo isso leva a uma situação de comprometimento do longo prazo, é lógico que o Brasil está comprando mais uma década estagnada, sem crescimento e sem reversão desse quadro dramático. Não é lógico? Ou vocês acreditam que quando todo mundo estiver sofrendo muito, né, algum milionário lá de fora vai chegar aqui com dólares e botar todo mundo para trabalhar? Cadê o milionário? Não é? É isso aí. Agora, lembrar o seguinte, pessoal, o fato de você ter setores econômicos no Brasil, entendeu, que estão em bom momento,
notadamente, né, o setor agrícola e o mineral, porque tem, né, uma alta de preços dos seus produtos nos mercados internacionais e, portanto, né, tem setores da geografia brasileira que estão indo muito bem, Mato Grosso pode estar muito bem, etc., porque são exportadores de soja, exportadores de milho, são exportadores de café, blá, blá, blá. Isso não significa muita coisa para a imensa maioria da população que está concentrada nas cidades do litoral e que não participa dessa economia. Claro, essa é uma economia que não se encadeia, essa é uma economia de pouquíssimas conexões, é uma economia que, né, como eles não falam, mas a gente aqui fala, ela colhe, planta, colhe, né, põe num trem ou põe num caminhão, chega no porto, exporta, acabou. Isso emprega pouquíssima gente, pouquíssima gente. A gente gosta de falar de indústria, mas claro que não é só indústria, mas vamos falar um pouco de indústria. Recentemente eu fiz um vídeo aqui que dizia muito claramente, com base em dados publicados, como ao longo da década passada o Brasil perdeu uma porção de empregos industriais, teve 1 milhão e tantos, 1 milhão e cento e tantos mil empregos industriais a menos, né? E isso representava uma queda, sei lá, de 7%, 8%, não me lembro exatamente, mas era uma queda consistente, embora não era um número muito dilatado. Ao mesmo tempo, na última década, aí veja, né, perdemos então 1 milhão e cento e tantos mil empregos industriais na última década. Porém, na mineração houve crescimento de empregos. Sabe de quanto para quanto? Sei lá, de 111 mil para 120 mil em uma década. Então por aí começam a aparecer as coisas, as comparações, os valores relativos e os pesos, né, e as importâncias relativas de cada setor econômico para a sociedade. A sociedade não trabalha na mineração, a sociedade não trabalha na agricultura, na agropecuária. A sociedade trabalha nos serviços urbanos, onde ela está praticamente quase toda informalizada, e trabalha nas indústrias. Porque as cidades médias brasileiras, principalmente do Centro-Sul, são industriais ainda. Então, a desindustrialização joga mais gente ainda para o desemprego, mais gente ainda para a pobreza. Esse é o caldo econômico que nós estamos vivendo agora no Brasil. Como é que vai reverter isso aí? Bom, eu gostaria de reverter de uma maneira civilizada. Eu espero que não tenha que haver revoltas sociais, coisas mais graves, para que isso se reverta. Mas quanto mais tempo o Brasil vai aguentar passando por isso aí, né? Quanto mais tempo a dona Stephanie com 2 crianças vai aguentar, porque ela vai chegar um momento que ela vai ser empurrada para uma favela, como muitos já foram, né? Então assim, é legal trazer um pouco de realidade, né, mais sangrenta da economia, porque os analistas, né, continuam com a mesma cara dura, né? E sequer vão passar o óleo de peroba que eu recomendei aqui, entendeu? Eles ficam aqui lamentando apenas como se isso aqui tivesse caído do céu, como se eles não tivessem ajudado a construir essa realidade tão triste e dramática que temos aqui agora no país. É isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.